Conta essa antiga lenda celta que a mãe natureza, chamada Ceridwen, estava dentro da sua caverna e, como ela sempre fazia, estava cozinhando alguma coisa. Como rainha da natureza, ela sabia de todo o conhecimento contido em cada semente de vida e em todos os ritmos do mundo. Mas assim é a natureza do mundo, tudo tem alguma limitação. Aqui na Terra, tudo que existe tem algum tipo de limite. E o que incomodava a deusa da natureza acima de tudo era a condição do seu filho. Especialmente uma névoa que parecia envolvê-lo como uma nuvem densa. Seu próprio filho era um caso no qual o embotamento da mente se juntava com o espírito tosco e um jeito desajeitado, que deixava claro que não dava para ele fazer nada de muito bom nesse mundo se ele continuasse daquele jeito. O que Ceridwen desejava mais que tudo era ferver uma poção mágica que produziria 3 gotas de inspiração tão poderosas que podiam transformar completamente a forma, a maneira e o comportamento do seu filho. Como ela conhecia os segredos da natureza, a velha mãe do mundo começou a juntar os ingredientes que no tempo certo e com a atenção devida poderiam formar as 3 gotas da inspiração, que iam transformar o seu filho num ser iluminado e radiante. Ela sabia que quem quer que tomasse aquelas 3 gotas saberia imediatamente tudo o que é preciso saber sobre a vida, porque uma gota podia abrir todo o passado, a outra revelar a inteligência do presente e a terceira revelaria o futuro. Com isso em mente, Ceridwen começou a coletar um pouco de cada erva, flor e raiz necessárias para cozinhar o tal maravilhoso leite da inspiração. Ela colheu cada uma das coisas no momento preciso de seu ciclo, baseado nas fases da lua e na elevação de seiva da planta. Ela demorou um ano inteiro para coletar todos os ingredientes necessários, e ela precisaria de mais um ano inteiro para cozinhar, refogar e mexer aquelas ervas até que, ao final, as 3 gotas da inspiração iam se formar e o resto do caldeirão seria venenoso o suficiente para causar a morte. Depois de um tempo, o ensopado da sabedoria da vida e da morte e de todas as outras coisas estava fermentando na caverna do tempo sem tempo da velha mãe natureza. E era preciso que alguém mexesse sem parar um ano inteiro. Ela precisava encontrar alguém para realizar aquela tarefa de mexer, porque o seu próprio filho não ia fazer aquilo. Foi aí que aconteceu que um garotinho órfão e solitário estava passando por acaso por perto do lago na hora certa. O seu nome era Guiombar, e ele vagava pelo mundo em busca do que o mundo podia dar para ele e do que ele podia dar para o mundo. A Ceridwen convidou o garoto para mexer o ensopado que iluminaria o seu filho sem graça. Ele aceitou e começou a mexer. Depois de muitos meses, finalmente o fim do ano de mexer e mexer chegou, e 3 gotas potentes coagularam no caldeirão. E por razões que ninguém consegue explicar, a não ser o fato de que coisas estranhas acontecem nesse mundo, as gotas inspiradas ferveram, pularam no caldeirão e caíram bem no polegar do jovem Guiombar, que estava mexendo o cozido sem prestar muita atenção. Instintivamente, quando as gotas caíram, ele colocou o polegar na boca e, naquele momento de dor e surpresa, o órfão provou as 3 gotas do leite da inspiração. Foi então que o momento se abriu para ele. Ele viu uma linha de luz e, de repente, podia ver tudo aquilo que há para se saber sobre o passado, o presente e o futuro. E a primeira coisa que ele soube foi que Ceridwen ficaria absolutamente enraivecida quando soubesse que aquele menino órfão tinha tomado as 3 gotas preciosas que ela pretendia dar para o seu filho. Guion viu que ela ficaria muito brava e que ela gritaria e que ela o devoraria. O menino órfão, agora inspirado, sabia que ele tinha que fugir imediatamente. Mas também sabia que ele não podia fugir com aquela mesma aparência, porque ela o encontraria certamente. Então ele se transformou imediatamente numa lebre e fugiu. E quando a velha mulher chegou,
Ela percebeu rapidamente que as 3 gotas da inspiração tinham desaparecido. Ela gritou com raiva e ela viu a lebre passando, então ela se transformou numa raposa. E a raposa foi perseguindo a lebre. Ele pulou num rio e virou um peixe. E ela o perseguiu, transformada numa lontra. Ele então se transformou num passarinho e saiu voando. E ela virou um falcão e perseguiu o passarinho. Ele virou um grãozinho de trigo e caiu, descansando num monte de outros grãos de trigo. Ela virou uma galinha e começou a ciscar até achar o grãozinho e o engoliu imediatamente. Por 9 meses, Ceridwen carregou aquela semente dentro dela, planejando matá-lo quando ele nascesse por ter tomado as 3 gotas da inspiração que eram do seu filho. Mas como coisas misteriosas acontecem no mundo, no momento do nascimento, Gwion, de alguma maneira, se tornou filho dela. E era uma criança linda. Apesar dele ter nascido da raiva dela, ela percebeu que não poderia lhe fazer mal. Então ela o embrulhou numa trouxinha de couro e o jogou ao seu próprio destino nas águas do mar. O bebê flutuou no oceano do destino até ser pego numa cesta de pesca do filho de um rei, que tinha saído para pescar num dia que ele achava que seria de muita sorte. Assim que o bebê foi tirado das águas, ele tinha um rosto radiante e o dom da palavra inspirada. Por isso, ele ganhou o nome de Taliesin, que significa fronte radiante. Logo, aquele que tinha sido um menino órfão virou um poeta que podia falar a verdade com estilo e beleza. A sua voz era ouvida ao longe e até hoje dizem nas terras celtas que todos os poetas descendem do pequeno Gwyonbar, que tinha sido órfão e tinha mexido o caldo fervente que continha as 3 gotas do leite da imaginação. E também se diz nas terras celtas que cada pessoa que nasce tem algo de radiante dentro delas e tem alguma verdade para contribuir com o mundo. Que a alma de cada pessoa que nasce herda as 3 gotas de inspiração, mas só pode encontrá-las e realmente acordá-las se estiver disposto a encarar os feitiços internos e mexer nas suas profundezas, até que o leite da inspiração nasça para elas e através delas. Muito obrigada.